Olá, pessoal. Obrigado por estar conosco aqui no Bate-Papo da Construção, esse canal que leva informação da construção civil. Hoje, nosso tema está ligado à sustentabilidade e nós vamos falar sobre energia fotovoltaica e também aquecimento solar. Para isso, eu trouxe aqui o empresário Marlon, o construtor Sassá e a arquiteta Estela. Por favor, sejam bem-vindos, se apresente, Estela. Eu sou Estela, eu sou arquiteta, mais conhecida como Estelinha. Eu sou formada há 22 anos e atuo no mercado há 15 anos. Obrigado. Isso. Sassá, por favor. Vane, meu apelido é Sassá, e eu tô com 40 anos de obra, também em Franca 33, o restante na minha cidade. E trabalho sempre aí, faço de tudo, todo o que precisar da obra eu estou pronto para fazer. Conheço um pouquinho de cada coisa. Então é isso aí, Sassá, é isso. Obrigado, Sassá. Marlon, por favor, se apresente. Você que é um empresário aí que acredita na sustentabilidade, está aí há 15 anos no mercado, né? Exatamente. Por favor, se apresente. Obrigado pela oportunidade, Cláudio, de estar aqui falando sobre a nossa empresa, sobre o nosso mercado. Meu nome é Marlon Faria, eu sou diretor comercial da empresa Via Sol Energia Solar. A empresa começou em 2008, né? Em janeiro agora nós completamos 15 anos de existência a empresa. É importante dizer, né, Cláudio, nós vamos falar um pouquinho sobre sustentabilidade, energia solar fotovoltaica e energia solar térmica, né? O tanto que esse mercado mudou, né? O tanto que o mercado cresceu, ele é pungente. Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui para a gente levar para o seu público esse assunto tão interessante. Sim. Aqui no Bate-Papo da Construção a gente tem essa preocupação, né, de levar assuntos de tecnologia, sustentabilidade, levar melhor informação. A Estela, colega arquiteta, eu gostaria que você falasse nos seus projetos, né, como é essa experiência, né, de sustentabilidade nos seus projetos e essa parceria que nós temos aqui, que é a Via Sol. Então, é nesse período, né, que eu atuo como arquiteta, a gente sempre está pegando projetos, reformas. Então, assim, é interessante a gente já começar um projeto e pensar na energia solar. Agora está atuando muito a fotovoltaica. A gente já pensar tudo isso porque a gente tem que pensar na economia. E daqui uns dias vai ser mais difícil. Em relação à energia elétrica, a gente tem que ter uma sustentabilidade em relação ao meio ambiente também, né? Sim. E igual eu tenho um cliente que ele adotou esse sistema da energia fotovoltaica, ele foi um dos pioneiros, né, aqui em Franca, no estado de São Paulo, onde ele acreditou na energia fotovoltaica. Então, assim, ele foi há 10 anos atrás, ninguém nem sabia direito o que era, como funcionava. E ele acreditou, e aí hoje é bom que a maioria dos clientes estão querendo também fazer essa renovação, colocar nos seus projetos, né, pensando no meio ambiente mesmo. Ótimo. O Sassá tem essa experiência aí de 40 anos, né? Fala para nós, a gente que precisa aqui de aprender sempre, eu e a Estela, o Marlon também, né, Marlon? Estamos sempre aprendendo. O que você fala, né, dessa questão da sustentabilidade, você que tem uma carreira aí de 40 anos, né? Como que foi essa história para você, né? Você tinha algum preconceito de colocar esses sistemas ou não? Você sempre incentivou e incentiva, né, os clientes junto com os arquitetos, engenheiros a usar esse sistema? Sim, essa é uma coisa assim que a gente tem desde o início. O profissional, o pedreiro, o arquiteto, todo ele tem que ter essa visão. Nós temos que ter uma visão de inovadora. E eu sempre acreditei muito. Tudo que é novo, até que prove o contrário, eu acredito muito. Então eu incentivo. Por exemplo, o arquiteto hoje, eu sou um consultor. O arquiteto manda o projeto para mim, vou fechar com o cliente. O que eu penso lá na obra, desde o início? Eu converso com o cliente também, com o arquiteto, são coisas importantes. Então. Por exemplo, a fotovoltaica, o térmico, eles precisam do lado norte para trabalhar. Pronto. Onde vai ficar o telhado? Já chegando lá em cima.
Então isso a gente tem que ver desde o início para estar ajudando eles. Agora a energia renovável, no caso, e térmico, né? Não, desculpa, térmico, renovável, que quer dizer a fotovoltaica, né? E o térmico é outro de bores, coisa errada. Então realmente é uma coisa nova que chegou e o Brasil e o mundo estão em cima disso. E vai ter que ser daqui para frente. Não tem outro jeito, né? Como a gente não precisa muito do clima, né? Igual nós teve um período aqui para nós muito seco, você viu que a gente passou, correu risco de apagão, igual já teve. Agora não, eu acho que todo mundo tem que acordar para isso e ver que realmente precisa e necessita. E é uma energia limpa, o sol está aí para todo mundo. Então eu acho que vale a pena, né, nessa parte, desde o pedreiro, o cliente, o arquiteto, botar que precisa mesmo disso. E a Viasol tem essa preocupação. É interessante o Sassá ter colocado, né, a questão da mão de obra. O Marlon poderia falar para a gente, né, essa experiência que você tem, né, evoluiu também, né, quando você começou a trabalhar, né, em termos de equipamentos, em termos de mão de obra, formação de mão de obra, né, que a Viasol tem essa preocupação e é bom para nós, né, que a gente projeta, a gente precisa de mão de obra, não só do produto, né, esse conjunto, projeto, produto e mão de obra para executar. Como que é a Viasol, a estrutura da Viasol, como que é essa fabricação desses equipamentos? Cláudio, é bacana, né? Tudo que a gente está conversando aqui é em prol dos nossos clientes. Sim. Né? A gente está procurando se aprimorar, né? Buscar inovação, buscar novidades, né? Coisas atuais para a gente empregar nas obras dos nossos clientes. A Viasol, Cláudio, o que a gente percebeu? Eu trabalho nesse segmento há 30, a Viasol existe há 15. Né? Se você voltar no tempo, a gente falou sobre fotovoltaico aqui. Primeiro, as pessoas têm que entender que hoje, mais do que querer, é uma necessidade, né, do nosso país, da nossa sociedade, começar a pensar de uma forma diferente. Isso já é uma realidade. Porque o benefício ele vai muito além de economia. Né? O assunto sustentabilidade move o planeta hoje. Se você ligar a televisão, o assunto é esse. Né? Então, o que é bacana a gente deixar claro aqui, aproveitar a oportunidade que a gente está tendo, Cláudio? Primeiro, as pessoas, elas não têm a mínima noção do que o chuveiro elétrico representa na conta de uma família. Tá? Então, assim, vilão, né? O chuveiro é o eletrodoméstico de maior potencial elétrico dentro de uma residência, que você utiliza todos os dias, várias vezes ao dia. Então a gente consegue calcular esse consumo. Como é que é calculado? A potência de um chuveiro vezes o tempo que ele fica ligado nesse período. Então a gente consegue calcular. Então, falando um pouquinho do térmico, né? Se você gerar energia térmica, que também é energia, né? A energia fotovoltaica gera uma corrente elétrica. A energia solar térmica gera calor, tudo através da radiação solar. Então, eu consigo, com a energia solar térmica, que é o aquecimento solar de água, que é conhecido dessa forma, eu consigo, em média, abaixar 50% do consumo dessas famílias. E as pessoas não têm a mínima noção disso. Né? E outra coisa, o chuveiro elétrico ele é utilizado em poucos países do mundo. Pouquíssimos países do mundo. Tá? Então, quer dizer, países da África, da América Latina, aqui, sul da América do Sul e Brasil. Você pega o resto do planeta, basicamente não se utiliza chuveiro, que é uma tecnologia realmente, ela é dispendiosa, ela requer muita energia ao mesmo tempo, uma potência muito grande de uma resistência para promover o aquecimento de água de forma instantânea, né? A água vem fria, tem que aquecer de forma instantânea para a pessoa tomar o banho dela. Né? Então, quer dizer, a potência dessa resistência tem que ser muito alta. Então, você vai ter que envolver cabeamento, que tem que ser espesso para resistir a essa carga. Só dando um exemplo, né? As pessoas falam muito de ferro elétrico. Ferro elétrico as pessoas utilizam 2, 3 vezes por semana, uma vez por semana, mas tem a potência de 1.000, 1.200 watts de potência. Um chuveiro é 7, 8 mil watts de potência que você utiliza todos os dias, mais de uma vez. Então, tá aí a importância, Cláudio, da gente falar do térmico, da energia solar térmica, né? Que a gente vai eliminar o chuveiro, a conta do cliente cai em torno de 50%, isso é um fato. Né? Depois a gente fala da eficiência energética, isso é uma preocupação, né, de vocês, arquitetos, do mercado, que é aproveitar a radiação solar, a ventilação cruzada, a iluminação natural, né? E o Brasil paga o preço nesse aspecto, nós temos muita radiação, né?
Você pega a Europa, a melhor radiação deles lá, a menor nossa aqui é superior a deles, né? Então a gente paga esse preço. Então, se a gente País abençoado. Abençoado. Então, se a gente for falar de eficiência energética, eu acho que a construção civil tem que seguir esse caminho hoje, em todos os aspectos, né? A energia solar térmica, que é o aquecimento de água, isso é provado, né? A placa de aquecimento, ela tem uma eficiência de 59%. O que é eficiência? A capacidade que ela tem de converter energia solar em aquecimento. A fotovoltaica de 22%. Então, em 1 metro de coletor térmico, eu gero 60 kW. Eu gero quase 80 kWh mês em energia. E 1 metro quadrado de fotovoltaica eu gero em torno de 22 kW. Então, quer dizer, é outro problema que a gente vive nas obras hoje. Telhado restrito. Né? Então, é o que o Sassá disse. Não cabe. Então, quer dizer, se eu tenho um equipamento que na mesma área eu gero mais, eu vou otimizar o meu telhado. Isso já é um fato. Né? Então, quer dizer, tudo começa falando de energia no sistema de aquecimento. Estela, você já deparou, né, isso que o Marlon está falando, com o cliente ainda resistindo em colocar? Ah, sim. Porque, assim, ó, o que acontece? O investimento principal, às vezes, sai um pouco fora do orçamento do cliente. Só que ele não vê que isso daí vai se dissipando com o tempo. Com o tempo ele vai pagar e daqui uns dias ele não vai nem pagar energia. Só que existe muita resistência de alguns clientes, sim. Devido ao, assim, o investimento inicial, só que ele não pensa lá na frente. Mas aí, tipo assim, conforme vai passando o tempo, você diz, nossa, eu deveria ter colocado. Mas aí o Sassá pode ajudar a gente também. Tem como a gente fazer uma pré-estrutura, né? Deixar um planejamento. As minhas obras todas, o cliente às vezes queira sim, queira não, eu como profissional, praticamente é obrigação minha. Já deixar, não é tão grande a estrutura porque se aconteça sem quebrar nada. É só na parte da arquitetura, onde vai ficar os inversores. Vou cuidar desse lugar, não põe agora, põe onde for. Eu já coloco as mangueiras, deixo tudo lá em cima, o dia que o Mário for montar, ele não vai quebrar nada, pode ser daqui 1 ano, 2 ou 3. Então, por isso, hoje tem que ser assim, igual chover antigamente, não vamos pôr aquecimento solar. Aí começou, né, Mário? Vamos cortar as paredes, deixar só o cano esperando ali em cima, para não quebrar mais nada. Porque não tinha jeito, antigamente ninguém punha. Então, realmente, hoje, o pessoal já está mais consciente nesse sentido. Essa infra, que a gente fala infra, que é para fotovoltaico, para aspiração central, que tem que ter umas coisas, as obras que a gente faz nos condomínios, tudo tem, mesmo que o cara não queira ligar, mas precisa. E um tanto de infra, tudo que é infra, é aquilo que você não tem que quebrar a obra depois. Então, nós, profissionais de executor de obra, nós temos que ver isso desde lá de baixo. E essa infra é barata, né? Ela é barata, para tudo. A mesma aspiração, vai ficar caro. Daí o cliente não conhece direito o que é a aspiração. Não, ficou absurdo. Não, mas os canos que coloca ali, o eletricista já acompanha. Então, essa estrutura vai ficar pronta. Até o cara vai vender a casa. Sua casa tem infra? Não tem, mas tem infra para tudo isso? Tem. Tá funcionando? Não tem, mas tem. Você não quebra nada. Antigamente, a gente ia pensar, fala nós mesmos, a gente ia pensar depois. Como que eu vou fazer? Hoje, antigamente, ninguém punha mais nada porque não queria quebrar, até hoje. A minha casa fala, você vai quebrar para fazer isso? Não, eu não quero. Você se fizer para você. Então, hoje, igual o mercado moderno, a gente tem que já deixar o que a gente puder deixar ajustado e é obrigação nossa como profissionais. Agora, se o cliente bater, eu não quero, a gente respeita. Marlon, e o cliente, ele chega lá, né, já passou pelo arquiteto, já definiu o projeto de arquitetura, né? Qual o papel da Viasol, né? Ela vai mostrar os equipamentos, a melhor solução. Como que é o processo aí do cliente com a Viasol? A gente tenta entender, a gente entende a necessidade de cada cliente, porque isso é bacana falar, lógico. Eu tomo banho de 10 minutos, tem cliente que é de meia hora, tem cliente que é de 5 minutos. Tem banheira? Tem banheira, tem ducha de 10 litros por minuto, tem duchas de 20 litros por minuto, né? Então, quer dizer, a gente quer entender a necessidade de cada cliente e mostrar para ele dentro de todo, como nós somos fabricante, Cláudio, a gente consegue fabricar o equipamento de acordo com a necessidade específica de cada cliente. Por exemplo, o abrigo onde vai o boiler, né? Ele tem uma dimensão já definida, eu consigo definir comprimento desse equipamento, diâmetro do equipamento, bitola de cano. Então, quer dizer, o contexto de construção civil hoje,
ele é muito diferente do que era no passado. Vamos dizer, é um projeto personalizado, né? Como a gente faz o projeto de arquitetura personalizado, a parte de aquecimento, dá para fazer também. Né? Exatamente isso. Né? Então, a gente entende a necessidade e é o que o Sassá falou, a gente sugere, né? Olha, a nossa sugestão é essa. Mas eu acho que esse mercado, eu tenho certeza, ele evoluiu muito, né? Todos nós, né, envolvidos no processo, construtores, profissionais, arquitetos, engenheiros, hoje energia renovável é uma realidade. Isso já é um fato. As pessoas costumam ouvir, isso é um negócio do futuro. Isso já é do presente, e já faz tempo, né? Então, da mesma forma que algum tempo atrás, residência nessa sala tinha um quarto, não tinha garagem, hoje mudou totalmente o contexto, né? E energia solar térmica, que é aquecimento, energia solar fotovoltaica, se a gente está falando de um imóvel de padrão comercial atualizado, tem alguns parâmetros que esse cliente tem que utilizar na residência dele, né? Aquecimento solar, sistema fotovoltaico. Nós estamos falando já também de carregador de carro elétrico nas garagens, né? Isso já é um fato, né? Isso aconteceu tudo e a gente chegou, já é uma realidade, e a gente só se dá conta nesse contexto, né? Nesse bate-papo aqui. A gente tem que estar, né, atualizado e estar no meio, né? Igual Uber, né? Quanto que a gente imaginava o Uber, né? Chegou, né? Ficou e pronto. E o tanto que facilitou a vida das pessoas, né? Então, acho que a tecnologia vem nesse sentido, Exato. né? E os equipamentos, você tem dificuldade de compra desses insumos? É tranquilo aqui no Brasil? Está crescendo o mercado? Outra coisa que mudou, né? Hoje, eu não sei se vocês concordam comigo, mas basicamente é uma regra, né? O cliente vai colocar. Esbarra numa questão financeira. Em qual momento? Agora ou um pouco mais, né? E o que mudou, né? Hoje, a automação residencial. Né? Você pega o sistema de aquecimento hoje com um monocomando, que precisa de uma pressão maior para funcionar de forma correta. Então, a Viesol ela oferece tanto o sistema de aquecimento, que é reservatório e coletores, o sistema de pressurização, que passou a ser uma necessidade também. Se eu abrir a água, não sai por uma necessidade de pressão, o cliente ele se frustra, né? Então, é uma realidade, ele vai ter que pressurizar o sistema também. Que é um resultado, né? Ele quer o banho gostoso e pronto. E isso é acessível hoje, né? Aquilo que ele viu uma vez no hotel, ele pode na residência dele. Eles sempre falam assim, nossa, eu queria que o meu chuveiro fosse igual ao do hotel que eu fiquei, né? Exatamente. Então é importante mesmo. E outra coisa, Cláudia, assim, o sistema, falando de aquecimento, jamais eu posso garantir para o meu cliente que ele vai atender ele em 100%, mas eu atendo em 90%, em 95%. Ele tem um apoio elétrico, um apoio. Faltou radiação solar, choveu, ou a minha intensidade de uso for clima, natural. Né? Não depende. Né? Exatamente. Ele tem uma resistência elétrica. O que a gente faz hoje? A gente automatiza. Eu faço uma programação, temperatura em momento que eu quero que aquela água esteja naquela determinada temperatura, esse monitoramento é feito de forma automática, né? E é outro passo que a gente tem que dar também, falando de aquecimento de água, né? O que muitas pessoas ainda utilizam? Disjuntor elétrico, isso é ultrapassado, né? A pessoa, por algum motivo, choveu 2 dias, ele chegou em casa para tomar banho, a água está fria, né? Ele abriu o chuveiro, o que ele faz? Ele sai, liga o disjuntor, espera algum tempo para ele, né? O que essa automação faz? Ele liga e desliga no momento que... Inteligente, né? Exatamente. Hoje as casas têm que ser assim, né? Tem que ser inteligentes, né? Não dá mais você pensar também, as coisas. Falar, mano. E isso eu estava entrando na parte de irrigação, né? Exato. Não é nosso tema aqui, mas ela vê a umidade do solo, né? De forma automática. Com a necessidade. Então, assim, por que não, né, a parte de aquecimento solar ter todo esse apoio, exatamente, né, que é fundamental. E a Viesol oferece todo esse trabalho, viu, Cláudio? Todo o periférico relacionado ao sistema de aquecimento. Hoje a Viesol importa alguns componentes, então falar que a gente tem tudo é um pouco de exagero, mas o que está no dia a dia ali a gente tem, e o que tem de mais moderno, tá? Então, assim... E vocês fabricam 100% aqui em Franca, né? A fábrica é aqui em Franca. Nós somos francanos, a fábrica é francana, né? A gente fabrica os boilers de até 4.000 litros,
né? Se eu precisar de 20 mil litros, eu vou oferecer para Então atende hotéis. Exatamente. tranquilos. Ô, Cláudio, hotel hoje é uma necessidade ele ter um sistema de aquecimento. Por quê? Se ele coloca 10 chuveiros ligados ao mesmo tempo, e é uma característica do hotel, né? 6 às 8 da manhã e 6 às 8 da noite. A carga elétrica que ele precisa no mesmo período é muito grande. Então, o boiler é um aquecimento central. Eu coloco uma resistência de capacidade bem menor que vai suprir 10 chuveiros, 20 chuveiros. Né? Então, se você levar para esse lado, hotelaria, motelaria, pousadas, é uma necessidade. Eu não estou nem falando ainda de economia. Estou falando de viabilidade elétrica, carga elétrica. Né? Então é uma necessidade. E Marlon, você tem sua equipe lá dentro, né, que fabrica os equipamentos, que você treina e tudo mais para você entregar o produto. Agora nós temos a questão da mão de obra que vai instalar o seu equipamento, né? Sim. Você instrui esse pessoal, por exemplo, o Sassá, ele tem a equipe dele para fazer esse tipo de instalação, né? Ele passa por uma instrução com vocês lá na ViaSol, porque para nós, enquanto arquiteto, o cliente, eu sempre falo, ele lembra do nosso celular, né? Não que lembra dos outros. A primeira coisa é o arquiteto. Então é importante a gente saber, né? Tá, você preocupa com o seu produto ali, tem as normas, tudo. Mas é a hora que esse produto chega na obra, você vai lá, você faz um acompanhamento, você explica para o Sassá vai lá na empresa aprender como que é isso, essa questão da formação de mão de obra fora da fábrica, né? O Cláudio, a ViaSol, ela vende para o Brasil inteiro hoje. Até para a América Latina, Paraguai, a gente tem negócio. Eu ia até comentar, eu estava fazendo uma viagem na Bahia. Olha lá, assim, ViaSol. Falei, olha, a ViaSol tá no Brasil todo. Ô, Cláudio, porque a gente precisa dos instaladores, né? Esse é o papel da empresa, né? É preparar essas pessoas. Falando especificamente de Sassá, eu tô mais aprendendo com ele do que ele comigo. 40 anos de obra, né? Mas assim, a gente tem uma preocupação grande, porque por mais que a gente invista em qualidade, em eficiência, a gente precisa do pessoal lá na ponta preparado, né? E aquilo que o profissional fazia no passado, que era instalar especificamente boiler, hoje ficou pouco, pelo seguinte fato: o que o cliente quer? Exatamente o que a gente estava falando. Ele não é que ele quer, é uma necessidade de pressurizar. E é uma necessidade de automatizar essa resistência, né? Então, o que a gente percebe? Uma necessidade das pessoas se atualizarem em relação a isso, né? A ViaSol, pensando nisso, nós temos dois convênios, Senai e Ribeirão Preto. O ano passado a gente formou 8 turmas lá, né? E a gente fez uma parceria bacana com os instaladores. Mas está aberto para arquiteto, engenheiro, vocês estão convidados, tudo. Que não tem nada a ver assim com a fábrica, né? É o pessoal da ponta mesmo. Exato, mas é bacana, legal, né? isso. Quanto mais o pessoal tiver preparado, mais sucesso, a chance de sucesso. A gente entender pelo menos um pouquinho, na hora que tiver lá alguma dúvida, liga na ViaSol, tira as dúvidas, a gente sabendo o principal. Você tem esse apoio, né? Então... Estela, você pode ter certeza, viu, Cláudio, Sassá, o Sassá já é parceiro de muito tempo. A nossa preocupação é a satisfação dos nossos clientes, né? Então, é o que você disse, começou no projeto, né? Hoje, as casas, elas seguem mais ou menos um padrão, né? Aquele telhado embutido, com abrigo para boiler e caixa d'água. Então, o telhado, praticamente, você não vê, né? Então, se ele tiver uma inclinação para orientação norte, facilita bastante, né, a execução do trabalho. Além de facilitar, o rendimento do equipamento é muito maior. Né? Principalmente, vou só aproveitar, porque as pessoas perguntam, né, por que norte? Por que a placa tem que ficar orientada para o norte? Tanto a térmica quanto a fotovoltaica. O período mais crítico para nós, no Brasil, América do Sul, nós estamos no inverno, o sol desloca para o norte, acima da linha do Equador, né? É um período mais frio, o sol está mais distante do hemisfério sul, a radiação chega de uma forma menos intensa, então se ela estiver voltada para o norte e inclinada para o norte, eu crio um ângulo perpendicular, o coletor tem uma facilidade de absorver. Isso faz uma diferença grande. E em qual período? No mais crítico, que é o inverno, né? Então, a orientação é importante, a inclinação é importante, a forma que o equipamento foi instalado é super importante. E muitas vezes, a gente faz o projeto do telhado
E dependendo do terreno, não dá para ficar 100%. Sim. Mas você tem uma estrutura que você consegue acertar isso, não é? Exato. A gente consegue corrigir isso de duas formas. Da forma que você disse, é uma delas, que é fazendo o suporte inclinando para o norte. A gente tem que ver a viabilidade técnica, se é possível isso. Ou a gente aumenta a área de coletores, né? Então, é por isso que a gente atende varejo, né? Eu tenho 6 vendedores em Franca que desloca até a obra ou até o escritório do arquiteto, estuda o projeto e ali a gente vai ver o que a gente acha que é mais importante sugerir para o cliente. Porque às vezes você vai inclinar, tem uma questão vento, questão estética, né? Então ali a gente discute e chega no consenso. É por isso que nasce ali na arquitetura, né? A hora que você está concebendo o projeto, você já tem que pensar nos detalhes, né? Que o Sassá bem colocou, né? Mesmo se a pessoa não for colocar, tem que colocar o infra de tudo isso. Então é importante. Agora, falando da Viasol, do Marlon, por exemplo, a empresa que você está comprando hoje, que é a Viasol de Franca, o que acontece? Você está comprando alguma coisa de uma empresa de fora, deu um probleminha. Você vai ter que ficar ligando, falando toda hora. Já a Viasol, com o Marlon e todo mundo, é o seguinte: qualquer problema que ter, você liga, você vai falar direto com ele, ou com o vendedor, a empresa está ali. Tudo que você precisa, eu falo suporte. O suporte hoje de tudo na nossa vida é a coisa mais importante que tem. Não adianta você comprar de uma empresa multinacional conhecida sempre que você não tem suporte. Então a Viasol, ela é de Franca, ela é nossa, é daqui. Então a hora que você precisar, ela está ali, vai lá, não tem problema lá. Tem os vendedores, quantos encanadores também você perguntou sobre a mão de obra. Nós da construção civil, todos os encanadores trabalham com a gente. Eu fui em vários cursos lá na empresa do Marlon, tanto de termo quanto fotovoltaico. Isso, a maior parte dos encanadores de Franca tiveram lá também. Então, tudo novo lá, ele liga, ou o Jorge, qualquer um dos deles liga pra gente, tem isso na Viasol, vai lá, chegou novo, vamos atualizar, vamos caminhar juntos. Então, isso é o que eles fazem com a gente. Então, por isso que pra mim, o suporte da Viasol, pra nós aqui em Franca, hoje, pra mim é a coisa mais importante. E ser personalizado, né, como o Marlon falou, né, então qualquer ajuste que precisa fazer, né, porque às vezes houve um descuido ali, alguma coisa mudou no trajeto. Sim. Começa a obra, eles já estão lá para te atualizar, te ajeitar. Eu não vejo problema. A família aumentou, precisa aumentar. E é um privilégio mesmo a gente ter uma empresa como a Viasol em Franca, porque, vamos valorizar a cidade, as empresas, os empresários, focar mais na nossa cidade. Os profissionais, também, equipamento de qualidade. Não tem problema, tem equipamento aí com 10 anos, 15 anos. Então, Cláudio, é bacana essa conversa porque assim, eu viajo muito, tá? E Franca, às vezes a gente está no cantinho do estado aqui, mas eu vou te falar, falando de construção civil, a gente tem excelentes profissionais, arquitetos, engenheiros, excelentes empresas aqui. Sim. Tá? Eu te falo que eu viajo, então eu conheço. Eu trabalho muito em Ribeirão, onde eu estava lá, estava fazendo um parâmetro, né? Franca, Ribeirão. Nós estamos, eu te garanto, que na área que a gente atua, que é construção civil, nós estamos muito mais estruturados do que muita cidade. Tá? Isso vale para todos os profissionais, todas as lojas aqui, todas as empresas ligadas à construção civil. E às vezes nós enxergamos a cidade dessa forma, mas é uma realidade. Tá? Eu viajo muito, então eu posso te falar com conhecimento de causa aí. E o bate-papo da construção tem essa função, sabe? De trazer esses profissionais, essas empresas, né? Para mostrar os produtos, tudo que a gente tem de melhor mão de obra, os melhores profissionais, as melhores empresas, né? Porque é esse conjunto, na verdade, como você disse, a gente quer atender o nosso cliente final. Né? Então não basta só um belo projeto de arquitetura, estrutura, hidráulica, elétrica, conjunto, né? Aí não tem o equipamento, aí a mão de obra falha, né? Sim. Então, nesse sentido, eu quero agradecer vocês, né, pela oportunidade. 30 minutos. Nós vamos ter que marcar outro, né? Para continuar a falar de todos os equipamentos, né, das novidades, voltar, né? A Estela, convido também voltar para falar dos projetos, né, das tecnologias que você tem usado. Você que esteve na Revestir, depois você vai dar um recadinho também. E Sassá, prazer em conhecer, né, um profissional gabaritado, 40 anos, né, que a gente possa também fazer parcerias em obras aí. Pode contar comigo, tô sempre aí. Por favor, agradeço o pessoal, né, que foi uma satisfação estar aqui com vocês. Eu falo em nome da Viasol, pessoal, agradecer, Cláudio, realmente, isso aqui é importantíssimo.
para nós, pro profissional, para as empresas, é dizer o seguinte: a nossa empresa ela é francana, todos os nossos produtos são certificados, tem produto com certificação Procel, selo A do Inmetro. Então, quer dizer, a gente tem os melhores produtos, tá? Então, a nossa preocupação é oferecer o melhor para os nossos clientes, tá? Então, contem com a nossa empresa. Só dando um recado, Cláudio, aproveitando, Senai Franca, nós temos um curso aberto para energia solar térmica, que é aquecedor solar de água, 13, 14 e 15 de abril. Senai Franca, é só ligar na empresa e fazer a inscrição via Sol. As inscrições estão sendo feitas lá. Não tem lugar melhor do que Senai. Sim, Senai é referência. Eu sou aluno do Senai, então eu sei da qualificação. E o Senai está para abrir a turma de pedreiro também. Logo bacana, vou divulgar a data legal. De pedreiro. Muito o Senai está abraçando realmente a construção causa, civil. Né? Muito legal. Ele tem, né, cursos voltados à construção civil. Sim. Mas agora específico mesmo. Bacana, muito legal. Por favor, Sassá. Eu quero agradecer a oportunidade que o Marlon te deu de estar aqui com vocês também, falando um pouquinho da Viasol, que é parceiro minha de muitos anos, ele é meu amigo, parceiro de muitos anos, me ajudou em Minas com uma empresa lá, foi uma das primeiras empresas que levou as coisas para mim, então eu sempre gosto de deixar bem claro isso, que eu devo muito a ele. Tá, eu queria mandar um beijo também meus pedreiros, o pessoal que trabalha comigo, arquitetos, engenheiro, que eu presto serviço aqui em Franca. Não vou falar o nome, senão eu vou deixar alguns para trás. Mas obrigado por tudo, conte sempre comigo, estou aí. Tá joia. Estela, por favor. Eu queria agradecer também o convite do Marlon, né, o diretor da Viasol. Um prazer sempre estar com você, a gente fazer as parcerias. Conta com a gente, Estela. Com certeza. E nós estivemos na Revestir, né? Foi bem interessante a feira, muitas novidades. E vamos colocar o que está na feira no mercado aqui. E eu queria agradecer às empresas que nos ajudaram, né, a ir prestigiar a feira. Eu também não vou falar o nome das empresas, porque são 10 empresas, mas o agradecimento a todas. Não, mas depois a gente vai fazer um post especial e coloca. E a gente coloca todas as empresas que e aí a gente vai marcar também, né, aqui, pra gente falar dessas novidades. Vamos conversar, sim. Discutir, né? Vamos o pessoal de casa está aguardando isso. Com certeza. Obrigado, pessoal, por estar conosco. Continue nos acompanhando nas redes sociais, né? Instagram, Spotify, YouTube. Eu, Cláudio Ferreira, arquiteto, agradeço a participação de todos. Um abraço.